O antissemitismo é um vírus que muda de forma. Assimile-se, não se assimile. Ainda assim, você enfrenta o antissemitismo. Se você é pobre, sofre antissemitismo. Se você é rico, você sofre antissemitismo. Se você não tem influência, você sofre antissemitismo. Se você tem muita influência, você sofre antissemitismo. Você não tem um Estado, você sofre antissemitismo. Se você tem um Estado, você sofre antissemitismo. Eu também sinto que uma das coisas que sempre acontece quando este país está em guerra é que ele é alvo de mentiras inacreditáveis. E também, de forma simples, a injustiça. E eu me importo em um nível muito profundo com a justiça. E quando vejo grande parte das reportagens, na verdade, eu diria até a maioria das reportagens na mídia internacional sobre conflitos envolvendo este país, não é só que muitas vezes não é verdade, Mas é simplesmente extremamente injusto. Pegando o exemplo do conflito atual, se um ataque de tamanho semelhante de um batalhão tivesse atacado os Estados Unidos no dia 7 de outubro, pela proporção da população, isso teria envolvido o assassinato de cerca de 1.000 americanos. eu não acho que os Estados Unidos teriam deixado isso passar facilmente ou rapidamente, e não acho que as pessoas teriam dito até o domingo. Eu me pergunto qual seria a resposta americana. Espero que não seja desproporcional. Acho que teriam permitido que os americanos fizessem o que achassem necessário para se vingar, para igualar as coisas. E mais ainda, para vencer. Porque uma das coisas que sinto há muitos anos sobre os conflitos neste país não é só a injustiça da cobertura, mas a exigência persistente de que, se Israel entra em um conflito, É permitido lutar um pouco, mas nunca vencer. E eu quero que Israel vença. Eu entendo que você assistiu às imagens não censuradas do 7 de outubro junto com outros jornalistas. Por que você sentiu que era importante assistir? bem, na verdade eu não estava muito animado para assistir porque já vi muitas coisas desagradáveis na vida real em zonas de conflito. Então eu não achei que alguns jornalistas fizessem isso, sabe? Deixe-me ver por mim mesmo e ver se consigo enxergar o horror, porque acho que algumas pessoas não sabem como essas coisas são. Mas me pediram, por acaso. Eu estava em Nova York quando o 7 de outubro aconteceu. No dia 8, eu fui até a Times Square porque soube que havia um protesto pró-Palestina, que claro, não era um protesto pró-Palestina, era um protesto pró-massacre. Porque em primeiro lugar as pessoas estavam carregando cartazes celebrando o massacre. E em segundo lugar, porque isso era no dia 8. As pessoas ainda estavam sendo mortas no sul de Pisa. E você já tem um protesto anti-Israel, então, tipo, nos dê pelo menos 24 horas para lamentar. Então, enfim, mas aí eu tinha alguns compromissos de palestras. Eu estava palestrando com Jordan Peterson pela Europa e acabei em Londres justamente quando o embaixador de Israel disse: Sabe, eu estou fazendo. Nós vamos fazer uma exibição e gostaríamos que você estivesse lá. Então eu não discuto com o meu embaixador. Eu fui. O que eu aprendi com isso? Na verdade, eu aprendi uma coisa com isso. Que a maioria das pessoas fala sobre o quão horrível é o vídeo, o que não precisa ser detalhado. É tão ruim quanto poderia ser. Mas eu aprendi uma coisa, que é algo que eu já disse ocasionalmente em jornais ou na mídia. Na verdade, eu disse isso no Jewish Chronicle, em Londres, em um artigo que depois causou uma grande polêmica para o Jewish Chronicle, porque as pessoas reagiram contra isso. Mas eu disse que há realmente uma coisa que me chamou a atenção, que foi o seguinte. Que foi a alegria dos assassinos, a alegria dos terroristas. E eu realmente disse depois. Eu disse que quando eu caminhei em silêncio por um longo tempo pela Kensington Palace Road. Um grande amigo meu é um jornalista experiente, já na casa dos 70 anos. E quando finalmente conversamos, nós dissemos a mesma coisa. É a alegria. Sabe, eu já vi o modo russo de fazer guerra. É muito, muito brutal. E há psicopatas no exército russo, mas não é um exército inteiro de psicopatas. Este era um exército inteiro de psicopatas. Sociopatas, você pode dizer. Ben, um psicoterapeuta israelense, na verdade participou de um painel comigo ontem à noite, e ele fez uma observação importante de que trabalhou em Sanhot. E ele disse, sabe, lembre-se, psicopatas nascem, sociopatas são feitos. Realmente lidando conosco como uma sociedade de sociopatas. Mas de qualquer forma, eu destaquei a partir daí um ponto que muitas pessoas tentam contestar, mas eu mantenho, que é que isso de forma alguma minimiza as atrocidades dos nazistas. Quem poderia fazer isso? Mas havia uma camada, que era que embora alguns nazistas fossem muito orgulhosos do seu trabalho, até mesmo Himmler disse, quando deu as instruções para a SS e outros, vocês estão fazendo algo que terá que permanecer entre nós.
Sabe, isso tem que ser secreto. Será feito em segredo e nunca deve ser comentado. Claro, alguns nazistas eram muito orgulhosos do seu trabalho e tudo mais. Mas você não tinha um exército inteiro de pessoas que, se tivessem vivido, Mesmo que tivessem vivido na nossa era de redes sociais, iPhones e tudo mais, teriam ligado para seus pais em Hamburgo e dito: "Estou tão orgulhoso do meu trabalho. Você deveria estar tão orgulhoso do seu filho." E, como aconteceu, um grande amigo meu de Londres, que faleceu há alguns anos, um grande homem chamado George Weidenfeld, que era, entre outras coisas, um refugiado da Áustria em 1938. E também foi uma espécie de vice-secretário da Fundação do Estado de Israel. Ele, no final da vida, faleceu aos 96 anos, cerca de 8 anos atrás. E ele, no fim da vida, me disse o seguinte. Ele disse: "Talvez fosse melhor vindo dele, que havia fugido do nazismo. Mas ele disse o seguinte. Ele disse que o orgulho do Hamas e dos grupos fundamentalistas violentos é uma espécie de outro nível de maldade. Isso não significa que o Hamas alcançou em escala seja o que os nazistas pretendiam fazer. Mas, em termos de temperamento, é diferente e de uma forma muito perturbadora. Então, eu aprendi isso com as imagens brutas, ao menos." Então, uma das muitas batalhas narrativas que tem ocorrido recentemente é essa ideia, essa questão de quando esse conflito começou. Ele começou em 7 de outubro ou existe um contexto extra que precisamos entender? Então, quando o conflito começou? Sabe, houve um debate alguns anos atrás em Londres do qual eu participei, e meu amigo, o historiador Andrew Roberts, estava debatendo. Era um debate sobre as origens da Segunda Guerra Mundial como tema. Do outro lado, tínhamos Pat Buchanan, uma figura meio dinossauro da política americana. E havia um acadêmico incrivelmente tedioso. Isso aconteceu no Churchill College em Cambridge, e eles estavam fazendo todas aquelas coisas que acadêmicos modernos que não sabem do que estão falando costumam fazer. E eles acabam se atolando em detalhes totalmente levianos, frívolos e sem importância, até perceberem que na verdade não sabiam. Houve uma discussão sobre por que a Segunda Guerra Mundial começou. E, eventualmente, o moderador se virou para o meu amigo Andrew Roberts e perguntou: "Por que a Segunda Guerra Mundial começou?" E André disse: "A Segunda Guerra Mundial começou porque Hitler invadiu a Polônia." Isso foi útil, sabe? E às vezes isso acontece em discussões, especialmente em discussões acadêmicas, discussões de alto nível. As pessoas ficam tão perdidas nas complexidades que esquecem o básico. Agora, obviamente, esse conflito começou em 7 de outubro. Não é verdade que havia um cessar-fogo em 6 de outubro, mas o povo de Ashkov, Ashdod, Sderot não acredita que estavam em um cessar-fogo antes de 7 de outubro, mas não era isso. E eles sabiam que a escala do que estavam tentando e teriam alcançado era de uma ordem diferente. Então eles começaram isso. E minha esperança é que seja Israel que termine isso. Mas é claro, você pode adicionar muito contexto. E o problema disso é que você pode continuar voltando e voltando. E, eventualmente, isso se torna uma espécie de exercício intelectual um tanto onanista. Não, isso começou em 1906, ou isso começou com isso. Começou em 1948. Não. Começou com a Declaração de Balfour. Não, não, não. Começou com os otomanos. Sabe? Mas você poderia. Você poderia. Esta é uma região onde você pode continuar voltando e voltando por muito tempo. Você pode dizer que começou em 2005 com a retirada. Eu me lembro muito bem da retirada. Eu me lembro muito bem das discussões sobre isso. Acabei de voltar de Gaza novamente hoje, e ainda estou um pouco coberto de poeira, mas estive lá algumas semanas de novo, e conversei com o comandante das Forças de Defesa de Israel. Nós tínhamos acabado de sair do chefe do hospital, e eu disse para ele: Eu acho que ele tinha uns 50 anos, mais ou menos, e eu perguntei para ele: "Você já esteve aqui antes?" Ele estava parado no meio da faixa de Gaza, e ele disse, sim. Eu perguntei: "Quando foi a última vez que você esteve aqui?" Ele disse: "Em 2005, quando eu estava tirando amigos da família de suas casas. 18 anos depois, aqui estou eu de novo." Os habitantes de Gaza passaram por tudo isso. Pense em 18 anos. Esse é o tempo de uma educação inteira. Eles tiveram exatamente o tempo de uma educação. E eles nos deram isso, uma sociedade de sociopatas. Então, a culpa é deles. Eles começaram isso. Culpa deles. E eles têm que pagar por isso. Neil Ferguson disse recentemente que as universidades americanas estão, abre aspas, envolvidas exatamente nos mesmos processos que levaram as grandes universidades alemãs ao caminho da cumplicidade no Holocausto. Agora, de acordo com Ferguson, isso se deveu em grande parte à politização do ensino superior. O que você acha do estado atual da educação na Europa e na América do Norte? Bem, eu acho totalmente lamentável, como já apontei um pouco. E não estou tentando criticar especificamente a América, é só que receio que, em nosso tempo, e eu escrevi um livro sobre isso há alguns anos chamado A Loucura das Multidões.
Tivemos esse desenvolvimento muito estranho de um dos piores vírus de pensamento dos últimos anos, vindo da América, especialmente das universidades americanas dos últimos anos. E todos vocês sabem o que é. As pessoas chamam de nomes diferentes: justiça social, ideologia, interseccionalidade, uma das piores e mais feias palavras da língua, que descreve uma ideia ainda mais feia: hierarquias de opressão, mérito. Tudo isso. Tudo isso, aliás, pode ser desmontado muito facilmente. Eu não acho que nada disso seja uma disciplina acadêmica. Eu nem acho que seja uma ideia. Certamente não é uma ideia que sustente qualquer tipo de debate sério ou contestação. O que aconteceu é que essa ideologia, junto com toda essa coisa de diversidade, equidade, inclusão como prioridade, tudo isso está sendo aplicado ao Oriente Médio neste momento. E grande parte desse tipo de mal-entendido, quero dizer, parte disso é pura maldade de ativistas que odeiam este país e desejam que ele seja destruído. E não se deve ignorar essas pessoas tão rapidamente, mas elas existem. Mas abaixo delas há apenas esse grande número de pessoas, como eu disse, especialmente nos Estados Unidos. Porque, como eu disse, os Estados Unidos costumavam ser um importador líquido de ideias ruins, principalmente da França. E eu tenho uma teoria, quero dizer, é uma teoria francesa, que uma teoria francesa foi para os Estados Unidos. Os Estados Unidos reprocessaram isso pela ótica racial e mandaram de volta para o resto do mundo. E é tão ruim que nem os franceses querem. Literalmente, 100 acadêmicos, há alguns anos, assinaram uma carta dizendo: "Nós não queremos isso na França." Emmanuel Macron, que não é de direita, disse a mesma coisa. Ele disse: "Nós não queremos isso. Isso não se encaixa na nossa sociedade." E, de fato, quando a grande onda iconoclasta de 2020 ocorreu nos Estados Unidos, onde todo mundo começou a derrubar estátuas de quase todo mundo, quando isso aconteceu, Macron disse: "Nenhuma estátua será derrubada na França, nenhum monumento." Eu o admirei muito por isso. Nós vamos preservar o nosso passado. Nós vamos conhecer o nosso passado. Afinal, como você vai conhecer o seu passado se tudo do seu passado foi removido? Foi um estudioso americano que disse recentemente: "Eu não quero ver estátuas da Confederação da Guerra Civil. Confederados. Eu quero poder andar pelo meu país e aprender sobre o meu país sem ver isso." Nós pensamos: como você vai aprender sobre o seu país se você só tem, uma pequena parte da sua história? Recentemente, eu estive em Richmond, Virgínia, para fazer um discurso, e lá eles têm um lugar chamado Avenida dos Monumentos. A Avenida dos Monumentos costumava ser uma avenida bastante bonita. Era cheia de figuras bastante controversas, é preciso dizer, incluindo o general Robert E. Lee, o comandante das Forças do Sul na Guerra Civil, que era, aliás, quer dizer, ele estava do lado errado, mas era um homem muito notável. E eles já removeram todos esses monumentos agora. Então, a Avenida dos Monumentos agora é apenas a Avenida dos Pedestais. E a única estátua que permaneceu de pé é a de Arthur Ashe, o tenista, estou certo? É. Tenista. É uma estátua meio infeliz, aliás, porque mostra ele segurando uma raquete de tênis, assim, e uma criança ajoelhada aos seus pés. E parece que ele acabou de dar uma raquetada. Escultura muito ruim. Mas se você for à Avenida dos Monumentos agora, vai pensar que a história de Richmond, Virgínia, foi de jogadores de tênis, o que é uma ideia um tanto enganosa. Mas esse lado, essa questão de justiça social americana, interseccionalidade, hierarquia de vítimas, tudo isso foi simplesmente imposto a essa região. E é por isso que eles se desviaram tanto do caminho. Sabe, eles olham para essa região e pensam. Eles sabem que o colonialismo é ruim. Eles acham que o colonialismo é ruim, sempre e em todo lugar. Eles acham que, bem, pessoas brancas são ruins, obviamente. Elas acham que tudo se resume a opressor e oprimido. E, aliás, o opressor é sempre o opressor, e o oprimido é sempre o oprimido. E você pode identificá-los só de olhar para eles, numa visão superficial da nossa espécie. É isso aí. E eles colocaram isso sobre Israel, e decidiram, entre outras coisas, que Israel é branco. Um empreendimento colonialista branco em que os israelenses são os opressores e os palestinos são os oprimidos. E essa é uma visão tão superficial, mas que pegou. Agora, o que Neil Ferguson aponta nesse artigo, que se você ler o Free Press da Barry Weiss, é que, claro, em primeiro lugar, as universidades não são necessariamente lugares de aprimoramento moral. E esse não é necessariamente o propósito da universidade. Na minha visão, a universidade deveria estar lá para educar e formar pessoas cultas, pessoas cultivadas. Mas não é necessariamente o caso de que, só porque você vai para a universidade, você se torna uma boa pessoa. Na verdade, provavelmente todos nós já encontramos pessoas que nunca foram para a universidade ou nunca tiveram qualquer educação formal e são as pessoas mais legais, gentis e generosas. Pessoas amorosas que você poderia imaginar. E tenho certeza de que todos nós já conhecemos pessoas altamente qualificadas e desprezíveis. E simplesmente não é verdade que a universidade melhora moralmente as pessoas.
E o ponto que Neil levantou, entre outras coisas, foi que isso aconteceu na década de 30, na Alemanha. Um dos meus grandes heróis intelectuais, Alan Bloom, que escreveu O Fechamento da Mente Americana, quando ele analisou o que ele acreditava ter dado errado nas universidades. Ele escreveu sua obra-prima em 1984, mais ou menos. Então, isso já é sabido há toda a minha vida. E só piorou. Ele aponta que na Alemanha, a grande catástrofe intelectual acontece quando Heidegger, que era então o reitor de Heidelberg, Entrega a discurso do reitorado em 1934. E nesse discurso arrepiante, para os estudantes de Heidelberg, ele diz: todas as questões já foram resolvidas. Agora, nosso trabalho é apenas implementá-las. Bem, os estudantes de Heidelberg não receberam uma educação moral nesse período. E o ponto que Neil estava fazendo era: sem dizer que tudo isso é tão ruim, ou exatamente igual, ou qualquer coisa assim, é que, de certa forma, é o mesmo agora. Sabe, temos estudantes indo para a universidade que estão se tornando, na verdade, moralmente piores. E todo mundo nos Estados Unidos conhece esse fenômeno. Acho que você ainda consegue ganhar um pouco mais de tempo nas universidades britânicas agora, e com certeza, em algumas universidades do continente. Mas, sabe, há anos eu digo que, sabe, há pais pobres nos Estados Unidos. Vai acontecer, não em todo lugar, mas em muitos lugares. Esses pais pobres, sabe, fazem uma nova hipoteca da casa para mandar seus filhos para a universidade, para que eles fiquem mais burros e malévolos, o que não me parece um bom negócio. Mas sim, quero dizer, começa com isso. Quero dizer, quem são essas pessoas, os reitores das universidades, para começarem a falar sobre moralidade em conflito, ou de que lado você deve estar? Eduquem os malditos alunos. Deem a eles o valor do dinheiro que estão pagando, e é muito dinheiro. Acho que agora a maioria de nós já viu os vídeos na audiência do Congresso, em que os chefes das universidades da Ivy League simplesmente se recusaram a responder a pergunta básica: pedir o genocídio dos judeus viola o código de conduta deles? Agora, quase imediatamente houve pedidos de renúncia, mas muitas das pessoas que estão criticando os reitores das universidades são as mesmas que, por anos, defenderam a liberdade de expressão nos campi. Como alguém que já escreveu bastante sobre liberdade de expressão, onde você traça o limite? O limite é muito claro. Isso simplesmente não é uma questão complexa. Eu realmente acho que em quase qualquer questão você pode levar as pessoas à loucura insistindo repetidamente na mesma pergunta. Deixe-me colocar desta forma, sabe? Uma coisa que sociedades como a Grã-Bretanha, de onde eu sou, obviamente, têm passado nos últimos anos é esse colapso social sobre quem somos nós. Quem somos nós? O que somos nós? O que é a nossa sociedade? O que é ser britânico? O que significa ser britânico? O que isso quer dizer? E eu sempre digo, antes de tudo, que isso é um mau sinal, porque se você precisa perguntar, significa que está com problemas. E em segundo lugar, se você faz isso com qualquer pessoa, assim como com qualquer sociedade, por tempo suficiente, você vai causar um tipo de colapso. Quero dizer, se eu perguntasse para qualquer um de vocês, sabe, mas quem é você? E você me dissesse seu nome e eu dissesse, não, mas quem é você? Não. Mas, ok, eu sei que você é filha de X e Y, mas, quem é você? Se eu continuasse assim, em algum momento você teria um colapso. Você teria tipo: eu não sei mais. Chega de perguntas. Então, bem, você pode meio que continuar insistindo em algumas perguntas e, na verdade, só piorar cada vez mais ao continuar respondendo. A liberdade de expressão, olha, eu digo isso com certa irritação, mas nós já conhecemos as regras básicas disso há 400 anos. Então, quando as pessoas me perguntam quais são os limites da liberdade de expressão, eu simplesmente digo: você conhece o trabalho de John Milton? Já leu John Stuart Mill? Você sabe que isso já foi resolvido há 200 anos? E se você não sabe a resposta, a culpa é sua. E você, para usar uma expressão da época, precisa se educar. Não é culpa da liberdade de expressão que você seja ignorante sobre liberdade de expressão. A culpa é sua. Agora, nas nossas sociedades, é claro, isso varia de país para país. Alguns países ainda têm leis parecidas com as de blasfêmia. Alguns países têm a primeira emenda. Alguns países têm leis de lesa majestade. Engraçado que a Alemanha, na verdade, tem mesmo. Algo que descobri há alguns anos quando tive problemas com o presidente Erdogan, porque foi uma história meio longa, mas enfim, um comediante alemão estava lendo sobre ele, e ele tentou fazer com que Merkel processasse o comediante por uma lei de lesa majestade. É impressionante. Eu prontamente iniciei uma competição com um prêmio em dinheiro de 1000 libras para insultar o presidente Erdogan. Por isso, não posso mais ir à Turquia. Você está sendo rude. Listas crescentes de países em que não sou bem-vindo. Mas sempre há uma diferença de país para país, mas de modo geral é realmente bastante simples. A maioria das pessoas concorda, ou concordaram, que a liberdade de expressão é absoluta, com algumas exceções. E a principal exceção é o incitamento à violência. E o limite do que nossas sociedades consideram incitação à violência é muito específico. Por exemplo, não inclui chamar alguém pelo gênero errado. Não inclui dizer que o sexo biológico é real. Não inclui ferir os sentimentos de alguém.
Não inclui ser maldoso ou desagradável, sabe? Não somos um jardim de infância, ou pelo menos não deveríamos ser. E na verdade, mesmo dentro do incitamento, é algo bem específico. Como alguém que, você sabe, atua nessa área há bastante tempo, por exemplo. Se alguém manda uma mensagem do porão da casa da mãe dizendo, quero te matar, eu não considero isso incitamento. Eu considero alguém parado do lado de fora da minha casa com uma multidão segurando tochas acesas dizendo, entrem naquela casa, como incitamento. Mas, na verdade, é um limite bem alto. Alguns anos atrás, vivemos numa era de vitimismo, ou pelo menos vivemos assim no Ocidente, onde a pessoa mais vitimizada vence. Alguns anos atrás, havia um mergulhador chamado Tom Daley no Reino Unido, e alguém enviou um tweet dizendo, quero te afogar, e ele foi preso pela polícia britânica. E eu realmente defendi o rapaz. Eu disse, primeiro de tudo, é só que, claramente, quando você olhava para o caso, era um jovem muito doente, muito infeliz, morando em uma pensão ou albergue no sul da Inglaterra, a quilômetros de distância de onde Tom Daley, o mergulhador, estava se apresentando. E também que é muito difícil afogar Tom Daley. E eu achei que tudo isso deveria ser levado em consideração. Mas claro, as pessoas dizem, é uma ameaça de morte. É uma ameaça de morte. É realmente algo muito específico. Liberdade de expressão. Você está quebrada. E eu sou bastante absolutista quanto a isso. E eu sou a favor de uma gama muito, muito ampla de expressão. O que os chefes das 3 instituições que antes eram boas estavam fazendo era, antes de tudo, mostrar o incrível vazio moral que eles têm. Porque, como muitas pessoas, inclusive eu, apontaram, se você colocasse qualquer outro grupo de pessoas ali, está pedindo a morte de todas as pessoas negras, exceto em Harvard. Acho que eles poderiam ter feito assim. Pedir o assassinato de todas as pessoas gays é algo que vocês incentivam em Harvard, desse jeito. Genocídio de judeus, contexto. Eu tenho um amigo que sabe mais do que eu sobre tecnologia. Eu acabei comentando isso numa entrevista e as 3 mulheres soaram para mim como o chat GPT quando responde. Elas davam aquelas respostas estúpidas, formulaicas e idiotas. Eu sei o motivo, claro. Elas estavam tentando. Eram respostas jurídicas, feitas para proteger elas mesmas de qualquer ação legal futura, movida por um estudante, especificamente um estudante judeu. É por isso, especialmente a reitora da Universidade da Pensilvânia, que meio que deu um sorriso de canto ao responder. E um dos motivos pelos quais eu particularmente detestei as respostas dela foi esse sorriso de canto. E eu olhei para aquele sorriso e pensei, o que significa esse sorriso? E é o sorriso de alguém que está se safando de algo que sabe que está completamente errado. Mas eu disse isso. Um amigo meu me ligou e disse, Doug, você está errado sobre essa coisa do chat GPT. Ele disse, eu acabei de tentar digitar essas perguntas e o chat GPT dá uma boa resposta. Então fizemos juntos. Perguntamos, por exemplo, é aceitável pedir o genocídio dos judeus? A resposta do chat GPT foi, em todos os sistemas morais, o genocídio é considerado errado. Bem, Claudine Gay de Harvard não conseguiu dizer isso. Então, como eu disse, acontece que a IA é mais moral do que a presidente de Harvard. Muito bem, Harvard. Então não. Quero dizer, é claro que eu defendo a liberdade de expressão. Aliás, agora todas essas pessoas que não eram a favor da liberdade de expressão estão agora invocando a liberdade de expressão. E é totalmente falso. É uma farsa. Porque todas essas universidades desconvidaram palestrantes nos últimos anos que não fizeram nada parecido com incitar genocídio. Mike Pompeo deveria palestrar, um ex-secretário de Estado dos Estados Unidos. Deveria fazer um discurso em um desses campi há alguns anos. E ele mesmo me contou, e agora escreveu isso em suas memórias, que ele foi desconvidado porque a universidade estava preocupada que ele dissesse coisas que ofenderiam o Partido Comunista Chinês. Então não venha me dizer que Mike Pompeo não pode vir ao campus porque ele pode incitar e insultar comunistas. Mas genocídio de judeus, liberdade de expressão. Muito complicado. É realmente complicado. Essas pessoas não praticavam isso há anos. São completos farsantes e impostores. Primeiramente, quero agradecer muito por ter vindo. Quero perguntar, você comentou como grande parte das atividades militares de Israel dependem da comunidade internacional, e especialmente dos Estados Unidos, do que eles aprovam ou não em relação às ações militares. Você acha que deveria ser um objetivo de Israel eventualmente se desvincular desse apoio? Sei que isso é algo que tenho pensado há muito tempo. Apenas uma preocupação nesse sentido de os Estados Unidos controlarem todos os interesses e ações militares de Israel, dependendo da ajuda. E se eles conseguiriam ter sucesso nesse aspecto, você acha que isso teria um efeito significativo em relação a Israel poder agir mais de acordo com seus próprios interesses diretos, em vez dos interesses da comunidade internacional? Bem, é verdade que seria extremamente útil se Israel não dependesse do apoio dos Estados Unidos. Eu não posso. Quero dizer, acho que houve alguns momentos difíceis durante o governo Obama, obviamente.
Este país também estava procurando amigos em outros lugares. Há várias coisas que se poderia dizer sobre essa estratégia, mas me parece sensato, pelo menos, procurar alternativas se seu principal aliado parece estar ficando mais flexível com você. E, idealmente, Israel seria autossuficiente nesse aspecto. Eu não sei qual cenário levaria Israel a essa situação, mas obviamente isso seria o mais desejável. O antissemitismo é um assunto tão complexo que eu não consigo fazer justiça a ele em apenas alguns minutos. Mas me parece que dá para perceber quando alguém nunca pensou sobre o antissemitismo. Você percebe quando a pessoa diz algo como: é por isso que precisamos erradicar o antissemitismo para sempre. Jeremy Corbyn, o ex-líder do Partido Trabalhista, nenhum amigo de Israel, às vezes demonstrava sua ignorância insondável dizendo coisas como: é por isso que precisamos... Quero dizer, ele era um antissemita horrível, na verdade. Mas às vezes ele dizia coisas como, quando pressionado, ele dizia: precisamos derrotar o antissemitismo, a islamofobia e o racismo de todos os tipos. E você simplesmente pensa, você não refletiu sobre nada disso nem por um minuto. Quero dizer, isso é como dizer, é por isso que precisamos declarar guerra à inveja e erradicar a inveja das nossas sociedades. Ou avareza, que tal gula, minha coisa favorita, e bem, eu diria que 2 livros para mim parecem ser manuais sobre a questão do antissemitismo. Um é um livro que me foi apresentado por Thomas Stoppard há alguns anos atrás, que tinha um título bastante chamativo. Confissões de um antissemita, de um grande escritor nascido na Roménia, Gregor von Redzori. E ele escreveu esse grande livro, que na verdade é um conjunto de 5 contos, e se passa na pequena Europa antes da Primeira Guerra Mundial. E o capítulo de abertura, em particular, tem uma cena muito marcante. É sobre o antissemitismo que existia antes da catástrofe, que estava presente no mundo dos Habsburgo. E há uma cena incrível em que o jovem, ou o jovem austríaco, sai para um encontro com uma mulher com quem ele está saindo, que é uma mulher judia um pouco mais velha do que ele. Eles estão em um restaurante, e esse jovem vê alguns de seus amigos do exército no restaurante. E ele fica imediatamente envergonhado de ser visto com essa mulher judia mais velha, porque sabe o que eles estão pensando dela. Ele sabe o que eles estão pensando dele por estar com ela. E ela comete, por assim dizer, o erro durante o jantar de tentar ser menos judia, ou seja, de tentar parecer mais com todo mundo e agir como todo mundo. E isso irrita e enfurece ainda mais o homem com quem ela está no encontro, até que ele realmente dá um tapa nela na frente de todo mundo. É uma cena extremamente perspicaz, porque, claro, a mulher não pode fazer nada certo. Se ela for judia, vai envergonhá-lo. Se ela tenta se assimilar, ela o envergonha. Não há saída. É o que no xadrez eles chamam de Zugzwang. Você tem que se mover, mas cada movimento piora a sua posição. E o segundo livro, que eu acho, na minha opinião, é pouco valorizado nesse aspecto, talvez seja o maior romance do século XX, Vida e Destino, de Vassili Grossman. Algum de vocês conhece esse livro? Vida e Destino foi escrito por Vassili Grossman, que foi um escritor realmente grandioso, no nível de Tolstói e Dostoiévski. Ele merece absolutamente estar nesse patamar. Ele era jornalista. Ele cobriu tudo, desde a Batalha de Stalingrado até ser o primeiro jornalista a entrar em Treblinka. E olha, o ensaio dele sobre o relato de ter sido o primeiro em Treblinka é algo que faz o sangue gelar. É um trabalho jornalístico extraordinário, mas Vida e Destino foi sua obra-prima, e quase não tivemos acesso a ela. Havia uma cópia contrabandeada para fora da Rússia soviética. Tem cerca de 800 ou 900 páginas, por isso muita gente não consegue ler até o fim. Mas ele cobre o coração sombrio do século XX, de Stalingrado a Auschwitz e de volta. É repleto de momentos inacreditáveis. Momentos de drama sobre os quais eu poderia falar a noite toda. Mas uma das coisas mais fascinantes sobre Vida e Destino é que, bem no centro do romance, Vassili Grossman dedica 3 páginas do seu tempo e atenção à questão do antissemitismo. E estruturalmente, moralmente e em todos os outros sentidos, isso faz total sentido, porque ele percebe que o coração sombrio do século XX, na verdade, gira em torno dessa questão. E está exatamente no centro do romance e na meia-noite do século XX. Eu insisto, se você não ler Vida e Destino na sua totalidade, leia essas 3 páginas. Ele diz, entre outras coisas, ele fala sobre o antissemitismo. Ele diz, porque, claro, como todos sabem, é um vírus que muda de forma, como eu disse. Assimile-se ou não, ainda assim sofre com o antissemitismo. Se você é pobre, sofre com o antissemitismo. Se você é rico, você sofre com o antissemitismo. Se você não tem influência, você sofre com o antissemitismo. Se você tem muita influência, você sofre com o antissemitismo. Você não tem um Estado, você sofre com o antissemitismo. Se você tem um Estado, você sofre com o antissemitismo. E assim por diante. Grossman faz essa análise intelectual fascinante. Ele diz: Ele nos dá uma ótima lista.
Ele diz que você pode encontrar isso na academia de ciências e nos jogos que as crianças brincam no pátio da escola. Mas ele diz que em todos os casos é o espelho da pessoa despossuída que sente isso. Ele diz: me diga do que você acusa os judeus e eu te direi do que você é culpado. É uma percepção incrivelmente importante. Não existe antissemita feliz. Essas pessoas são cheias de ódio e, aliás, não apenas cheias de ódio externamente, mas também cheias de ódio por si mesmas. Todo mundo que procura uma desculpa na vida para seus próprios fracassos pode acabar culpando os judeus, porque não conseguem lidar com sua infelicidade pessoal, sua própria reflexão pessoal. Eu tenho uma passagem favorita de Nietzsche na Genealogia da Moral, que usei com muito cuidado. Como sempre faço com Nietzsche no meu último livro. Uso uma passagem da Genealogia da Moral, onde Nietzsche fala sobre a pessoa ressentida, que muito frequentemente a pessoa ressentida acaba caindo no antissemitismo. Nietzsche diz que há um momento em que você precisa dizer para a pessoa ressentida uma coisa, que é: sim, você está certo. Alguém destruiu sua vida. Alguém arruinou sua vida diante do mundo inteiro. Essa pessoa é você. Mas claro, como o próprio Nietzsche diz, é muito difícil encontrar pessoas que digam isso. Nem mesmo Nietzsche sabe exatamente quem diria isso. Ele diz que um sacerdote secular poderia olhar para a vida da pessoa ressentida e dizer: é você. Mas a pessoa ressentida provavelmente vai transferir seu ressentimento para uma pessoa bem-sucedida, ou até mesmo para alguém que não seja bem-sucedido, para um povo que ele possa perceber como bem-sucedido. E na minha opinião, uma das razões pelas quais o antissemitismo é ineradicável, mas isso não significa que não devamos combatê-lo sempre que o virmos. Uma das razões pelas quais eu acho que é ineradicável é porque ele apela para todos os piores instintos humanos, que são ineradicáveis. Nós nunca vamos nos livrar da maldade humana. Nós nunca vamos nos livrar da inveja humana. A disposição humana, a fraqueza humana, as falhas humanas, o desejo de transferir suas próprias falhas para os outros. Nunca vamos nos livrar dessas coisas, mas podemos lançar luz sobre elas. E quando você lança luz sobre essas coisas, você certamente pode fazer alguns dos ratos fugirem, o que considero um dos meus prazeres profissionais. Obrigado, Sr. Merrick.